Em Salvador, antes mesmo do Grito do Ipiranga, brasileiros e portugueses se enfrentaram violentamente no Forte de São Pedro. Depois disso, a vila de Cachoeira foi bombardeada por um navio português depois de declarar não reconhecer mais a autoridade de Lisboa. Mas o bombardeio que deveria intimidar os baianos levou vários senhores de engenho a se unirem contra as forças portuguesas, formando a Confederação das Vilas do Recôncavo. A 10 quilômetros de Salvador, a ilha de Taparica parecia um lugar fiel à autoridade portuguesa. Mas quando uma conspiração foi descoberta, a resposta do exército lusitano foi brutal. Depois de bombardearem o povoado, um grupo de 80 soldados, liderados pelo capitão 30 Diabos, desembarcou na ilha e promoveu atrocidades com a população local. Antes de retornarem, os portugueses ainda inutilizaram os canhões da fortaleza de São Lourenço, o que mais tarde foi considerado um erro do general Madeira. Então toda essa área, né, de água que tem aqui, a porção norte da Baía de Todos os Santos, ficaria controlada caso os portugueses conseguissem dominar a vila de Taparica. E, a partir de então, resolveu preparar uma defesa militar mais organizada, porque era iminente o retorno dos portugueses de forma mais, vamos dizer assim, decisiva. A ilha de Taparica havia sentido a superioridade do exército lusitano. Os combatentes brasileiros não tinham o mesmo preparo militar e seu acesso a armamentos de guerra era escasso. Era um exército que não tinha as condições de cuidados de enfermaria, de medicina, e não tinha botas, fardamento suficiente para uma campanha militar propriamente dita. Isso é um dado muito importante para compreender o contexto da guerra. Por outro lado, os portugueses não tinham comida, e todo mundo sabe que soldado come, e come muito. Então, cada lado tentava fazer valer aquilo que tinha e também aquilo que o outro não tinha. No Recôncavo, os combatentes baianos foram liderados inicialmente por um fazendeiro local mais conhecido como Coronel Santinho, futuro Visconde de Pirajá. Posteriormente, Dom Pedro decidiu enviar o experiente general francês Pierre Labatut para assumir o comando da resistência baiana. Ele já havia lutado pela independência da Colômbia sob as ordens de Simão Bolívar. E aí foi nesse momento, aliás, com a chegada de Labatut, que um exército, de fato, é constituído, né? A partir, principalmente, das milícias locais, né? Sobretudo as milícias do Recôncavo e parte das tropas dos brasileiros, das antigas tropas que também fugiram para o Recôncavo. E aí é formado o chamado Exército Pacificador, sob o comando de Pedro Labatut. Antes de chegar à Bahia, Pierre Labatut recrutou 700 homens em Sergipe, Pernambuco e Alagoas. Recebeu mais 200 soldados da Paraíba e, posteriormente, 800 homens do Batalhão do Imperador que vieram do Rio de Janeiro. Todos eles se uniram aos 1.500 baianos que se preparavam para enfrentar os portugueses. Isso é uma coisa importante, porque um exército nacional foi também formado aqui. Não foi um exército apenas formado por baianos, né? Então, nossos irmãos pernambucanos participaram desse esforço de guerra. Os cariocas também participaram. Então, isso também é um aspecto importante do porquê a independência
aqui foi também parte da independência nacional. Esse novo exército brasileiro concentrou-se na região de Pirajá para bloquear as estradas de acesso a Salvador e ao Recôncavo. O objetivo era impedir o abastecimento alimentar da cidade. Foi aí, no dia 8 de novembro de 1822, que ocorreu a maior batalha terrestre da Guerra da Independência. Cerca de 5.000 combatentes, entre brasileiros e portugueses, enfrentaram-se durante 5 horas nos campos de Pirajá, num corpo a corpo de grandes dimensões. Armados de arcabuzes, bacamartes, baionetas, facões, arco e flecha e outras armas artesanais, os brasileiros enfrentaram o experimentado e bem equipado exército português. Nas encostas de Pirajá, a luta assumiu grandes proporções e os portugueses estavam avançando cada vez mais. Segundo a tradição oral que chegou até os nossos dias, quando a batalha parecia perdida para os brasileiros, o comandante Barros Falcão decidiu recuar para proteger sua tropa. O corneteiro Luiz Lopes, ao invés de tocar retirada como foi ordenado, tocou Cavalaria avançar e, em seguida, Cavalaria degolar. Os brasileiros avançaram com fúria. Com isso, os portugueses se precipitaram ladeira abaixo, perseguidos até as praias, com um grande número de mortos e feridos de ambos os lados. A Batalha de Pirajá é uma tentativa desesperada de romper esse cerco, né? Porque não havia possibilidade de se reabastecer. A farinha vinha do Recôncavo, a carne vinha do sertão, e essa era a base alimentar do Brasil. Era a farinha e a carne. Se as tropas portuguesas ganham Pirajá, elas ganham as estradas que trazem gado do sertão para Salvador. Se as tropas portuguesas desembarcam em Itaparica e tomam Itaparica, elas restabelecem as rotas que levavam a farinha do que chamamos hoje Recôncavo Sul, né? Maraú, Jaguaripe, Nazaré e a própria Itaparica, né? Que era a região que produzia a maior parte da farinha que abastecia a cidade. Maria Quitéria lutou heroicamente na Batalha de Pirajá. Fazia parte do chamado Batalhão dos Periquitos, que veio de Cachoeira. Seu comandante era avô do poeta Castro Alves. Ela teve de se disfarçar de homem para poder se alistar nesse batalhão, mas depois foi aceita como mulher. Além da grande Batalha de Pirajá, Maria Quitéria participou de diversas outras lutas contra os portugueses. Maria Quitéria, uma jovem, nasceu no sítio de Corizeiro, nas cercanias de Feira de Santana, em 27 de julho de 1792. E quando o emissário chegou à Feira de Santana, enviado pelos comandantes daqui para conseguir homens vaqueiros para se unirem às tropas, aos batalhões patrióticos que estão sendo formados aqui em Cachoeira para lutarem contra os portugueses, ela ouviu a conversa desse emissário com o pai e fugiu, cortou os cabelos e se apresentou para ser voluntária de um dos batalhões. Só que fora descoberta que não se tratava de um homem, e sim de uma mulher. De formas que ela, mesmo assim, fora aceita e lutara pelo batalhão dos Periquitos e, vejam só, ela conseguiu prender soldados que estavam entrincheirados. Maria Quitéria de Jesus Medeiros, a grande heroína da Cachoeira na Guerra da Independência da Bahia. Foi condecorada por Pedro I com a ordem maior do governo Cruzeiro do Sul, né? Apesar disso, voltou para a Bahia, ainda ficou algum tempo em Coração de Maria, tinha um pelotãozinho que ela, de certa maneira, desfilava com o pelotãozinho, é o que se conta. Mas morreu na mais extrema miséria, morreu muito pobre, morreu cega
Morreu em Salvador e foi enterrada na igreja de Santana, mas os restos mortais dela nunca foram localizados. A fim de restabelecer o abastecimento de Salvador, o general português Madeira de Melo tentou controlar a barra do rio Jaguaripe, por onde passavam alimentos vindos de Nazaré das Farinhas e Jaguaripe. Foi aí que ocorreu a Batalha do Funil, vencida pelos brasileiros. São eventos que duraram pouco, às vezes menos do que um dia, mas tiveram uma importância estratégica e logística fundamental no contexto de uma guerra que não durou um ano, mas ela foi, enquanto durou, muito intensa, muito densa e envolveu não somente as tropas, os dirigentes, as câmaras, mas os setores populares de cada vila, de cada povoado. A vitória brasileira na Batalha do Funil contagiou a vizinha Itaparica, ainda traumatizada pela violenta repressão portuguesa poucos meses antes. Mas na segunda vez que voltaram à ilha, o exército lusitano encontrou um cenário bem diferente. Seus habitantes haviam construído trincheiras e fabricado artesanalmente peças de artilharia. E foi com esse arsenal rudimentar que os brasileiros de Itaparica rechaçaram esse novo ataque português ocorrido no dia 7 de janeiro de 1823. O mais fascinante para mim, quando a gente está perscrutando os documentos, é ver que muita gente estava nas suas roças, nas suas casas, nas cercanias de Itaparica ou nas ruas da própria vila de Itaparica, em permanente estado de mobilização. Por que eu digo isso? Porque no dia 7 de janeiro, quando aconteceu o assalto, começou ao nascer do sol, né? A esquadra de Madeira de Melo começou a querer desembarcar com fogo cerrado contra o forte. O pessoal de Madeira de Melo conseguiu apenas desembarcar, mas não foi capaz de tomar a vila. Então esta foi uma derrota fragorosa. Já tinha acontecido a derrota do Cabrito, né, da Batalha de Pirajá. Já tinham acontecido muitas outras derrotas menores, mas o fato deles perderem a ilha e perderem com isso a oportunidade de se aprovisionar de alimentos foi muito importante em termos logísticos. Penso que este foi um dos momentos que deu uma definição do rumo da guerra. Ou seja, eles viram que não poderiam mais reconquistar o recôncavo, a não ser com a chegada de reforços muito poderosos que demoravam e não chegavam. A tradição baiana preservou a memória da participação popular e feminina na Guerra da Independência. Em Itaparica, um desses personagens é Maria Filipa, uma negra catadora de mariscos que liderou um grupo de 40 mulheres que chegaram a dar surras em soldados portugueses com uma espécie de urtiga que provoca graves irritações na pele e muita dor. Eu gosto de chamar atenção para os personagens menos evidentes. Maria Filipa, por exemplo, em Itaparica é isso, né? Quer dizer, é uma personagem cuja tradição oral da ilha coloca como papel importante ao rechaçar a tentativa portuguesa de desembarcar na ilha de Itaparica. E você não encontra a Maria Filipa nos documentos oficiais, né? Ela brinca, ela ri, ela dança, ela tripudia do inimigo. Quer dizer, ela faz gozação com o português. Então, as coisas que falam de Maria Filipa mostram assim, uma pessoa que tinha uma capacidade de dar a volta por cima. Isso é muito importante na cultura popular, né? A capacidade de reverter as situações em seu favor próprio. Então, ela é esperta, ela é inteligente, ela consegue dar risada em momentos difíceis e ela é uma vencedora. Mas ninguém em Itaparica duvida de que Maria Filipa foi fundamental para que a independência da Bahia se realizasse também a partir desta vila.
Depois da vitória dos brasileiros em Pirajá e 2 meses mais tarde em Itaparica, o general Madeira viu-se em situação muito difícil com seus soldados passando fome em Salvador. Agora, a única fonte de abastecimento da cidade era a província Cisplatina, de onde vinham por mar alimentos em quantidade insuficiente. Aí é que a participação do Pedro I e das forças vindas do Rio de Janeiro são decisivas, porque você tem o Lord Cochrane, que é um almirante britânico a serviço do Pedro I, que vai fechar as águas da Bahia para qualquer tipo de abastecimento. Com o intuito de sufocar ainda mais a já difícil situação dos portugueses em Salvador, 9 navios de guerra brasileiros, comandados por Lord Cochrane, atacaram 13 navios de guerra portugueses, comandados pelo chefe de esquadra, João Félix. Essa sangrenta batalha naval ocorreu na Baía de Todos os Santos e durou várias horas. Depois desse confronto, a situação dos portugueses tornou-se insustentável. Isso foi um golpe de misericórdia nas forças portuguesas. Eles não tinham como sobreviver mais. Eles iam começar a ter crises de carestia. E soldados armados passando fome é um problema grave. Então, daí você ter uma Salvador sitiada. Eles tiveram que se render. Eles não tinham como se manter mais tempo aqui. Na madrugada do dia 2 de julho de 1823, as tropas comandadas pelo general Madeira de Melo entraram em dezenas de embarcações e deixaram a Bahia para sempre. A esquadra comandada por Lord Cochrane ainda perseguiu os portugueses durante alguns dias no Oceano Atlântico para ter a certeza de que eles não mais voltariam. Poucos dias mais tarde, no dia 28 de julho, os maranhenses expulsam os portugueses da ilha de São Luís. Em seguida, no 15 de agosto, o Pará aderiu à independência do Brasil. No Piauí, meses antes, os brasileiros já haviam expulso os soldados fiéis às cortes de Lisboa. Com isso, quase um ano depois da declaração da independência feita por Dom Pedro I, a separação entre Brasil e Portugal foi finalmente concluída. A Guerra da Independência na Bahia, terminada em 2 de julho de 1823, foi um momento crucial desse processo. Ela é uma data que decidiu o destino do Brasil como nós conhecemos hoje. Ela é uma data que confirmou a unidade territorial do Brasil como nós conhecemos hoje. Não fosse o 2 de julho, não fosse a guerra na Bahia, né, certamente a história poderia ter sido muito diferente. A América poderia ter sido dividida e poderíamos ter um enclave português permanente no litoral norte do Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, faz da data algo de caráter nacional. Deve ser considerado muito maior do que as fronteiras da Bahia. Ela foi um momento decisivo, né, na própria manutenção da independência do Brasil. Por isso, o 2 de julho é comemorado até hoje pelo povo baiano, passado quase 2 séculos, pois foi nessa data que as tropas brasileiras vitoriosas entraram triunfalmente em Salvador. É uma festa popular, cívica popular, sem igual em qualquer parte do país. Em nenhum lugar do Brasil tem uma festa com as características que tem essa festa do 2 de julho. Primeiro, ela nasceu do povo. Um ano após a independência, uns remanescentes da guerra pegaram um caboclo, um descendente de caboclo, colocaram numa carroça, que dizem que era uma carroça da guerra, e desfilaram ali pelo Pelourinho. Foi aí que começou, um ano após, entendeu? De modo que a guerra emergiu do povo. É uma guerra eminentemente popular. Sem a participação popular, sem o envolvimento de escravos, ex-escravos,
camadas pobres, a independência da Bahia seria inviável, porque a elite por si mesmo não seria capaz de promover um movimento daquela magnitude. Então, a intensa participação popular, ainda hoje, nos festejos do 2 de julho, representam isso. Ela é uma festa popular, mas também é uma festa cívica, é uma festa patriótica, é uma festa que mistura desfile político, movimento social, bandas, fanfarras escolares, gente protestando, gente celebrando, gente que é devota. Essa pluralidade é o que faz com que a festa seja tão singular, tão particular. Eu gosto muito de pensar os personagens que somem e os outros que aparecem, que são integrados na festa, né? Então, se por muito tempo a figura do Labatut, que era um militar francês, contou, né, como personagem da festa, hoje ele é completamente sumido, desapareceu. E ao mesmo tempo surge a Maria Filipa, que é um personagem que nós, historiadores, sabemos de ouvir falar, está muito na memória popular, mas que não se tem nenhum registro histórico que marque mesmo a presença desse personagem, mas que está na rua, então ela existe. Embora o 2 de julho seja uma referência maior para todos os baianos, a independência também é celebrada em outras datas, em algumas cidades. Em Itaparica, no 7 de janeiro, e em Cachoeira, no 25 de junho, pois nessas datas ocorreram importantes eventos locais que contribuíram para a independência. O 2 de julho em Salvador tem um flagrante contraste com a forma como o 7 de setembro normalmente é celebrado, mesmo reconhecendo que as duas datas são essenciais em nosso singular processo de independência. Na comemoração do 7 de setembro, o povo participa apenas como observador, tal como representado no quadro de Pedro Américo. No 2 de julho é diferente. Nele, o povo participa como protagonista. A festa é uma autêntica expressão de cidadania e de celebração do nascimento da nação brasileira.